Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Aikido. Hoje nós vamos fazer uma introdução à arte. Falamos sobre artes marciais de uma forma em geral, mas agora vamos especificar. Vamos trabalhar a ideia do Aikido. E muita gente, com certeza, nunca ouviu falar. Eu falo isso porque nos meus passeios, nas minhas andanças por aí, ao conversar, as pessoas, para me conhecer melhor, falamos que praticamos essa arte, o Aikido, e as pessoas falam, Aikido? Não conheço, não ouvi falar. Então, em termos de popularidade, o Aikido, pelo menos aqui no Brasil, ainda está engatinhando. Mas isso, para nós, não é problema. O que importa é termos a oportunidade, como estamos fazendo agora nessa aula, de apresentar essa possibilidade, esse caminho. Até porque o Aikido ele é muito amplo. Não é só uma arte marcial. Vai muito além. Faz parte da minha vida, faz parte da vida de quem faz a prática. Então, eu quero apresentar as características, o porquê, a origem do termo, para você ter uma noção de como funciona, de como é o funcionamento dessa organização de arte marcial. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, como de sempre. Vamos apresentar aqui. Então, sempre gosto de lembrar, faz parte do programa de bem-estar e qualidade de vida ânima. Esse é o projeto Aikido. Hoje nós vamos falar da aula 2. E a aula 2 é a apresentação global. O Aikido, a arte da paz. Mas que negócio é esse? Que arte da paz é essa? Pois é, nosso bate-papo de hoje, a gente vai tentar traduzir um pouco o que é esse nome. Vamos falar tanto de filosofia, do ponto de vista filosófico, quanto a própria prática do Aikido. E o que é Aikido? Tem gente que me pergunta, isso é uma arte marcial? É de onde? É do Japão? É da China? É um tipo de exercício para a saúde? Quer dizer, para te dar condicionamento físico, para melhorar a sua vida? É uma dança? É uma coreografia? As coisas acontecem combinadas? Pois é, então existem essas perguntas que perpassam. Então, eu quero voltar aqui na apresentação. Eu quero passar um breve vídeo. Esse vídeo não tem áudio, então é só para você realmente visualizar. É um vídeo um pouco mais antigo, ele é de 1990, então nós estamos falando aí de mais de 30 anos atrás. Quem está no vídeo é o nosso sensei Shikanai, Ichitami Shikanai, que é o coordenador do nosso grupo. Ele é um Shihan, ou seja, ele é sétimo Dan em Aikido. Então, eu quero apresentar um pouco da arte, mostrar para vocês como é que funciona. Como eu falei, ele não tem áudio. Então, vocês estão vendo aí Sensei Shikanai. Sensei Shikanai está de preto e branco. Depois eu vou explicar a roupa do Aikido. É uma técnica de solo, então eles estão ajoelhados. O Aikido você tem desde técnicas em pé, quanto ajoelhados. Isso ajuda a fortalecer a base, que é o principal, a cintura. Normalmente, a base ela é mais baixa. Então, o Sensei Shikanai aí, se eu não me engano, no Mineirinho, num local, num ginásio, numa demonstração pública de Aikido, vocês podem perceber que são movimentos que são fluidos, são movimentos circulares, aonde trabalha a projeção, a torção. Vocês percebam também que a pessoa que está com ele, o parceiro dele, está sendo preservado. Então, tanto que ele volta a fazer a técnica
Então, isso aí é só mesmo uma degustação para vocês entenderem como funciona o Aikido. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para o slide. Então, vamos começar pelo nome, Aikido. O que é Aikido? É a junção de 3 caracteres japoneses. O primeiro, que parece o formato aí de uma casa, é o Ai. Em japonês significa harmonia ou amor. O segundo caractere é o Ki, é energia. E Do é o caminho de vida. Ou seja, o Aikido é o caminho da energia, da harmonia e ou amor. Gente, pegando só esses caracteres, existe uma complexidade de explicação. Não é tão simples assim. Se nós pegarmos de forma resumida, podemos falar que é o caminho que envolve a energia, a harmonização das energias. Vai ter uma aula que nós vamos falar só de Ki. Nós vamos ter uma que fale só de Ai e só de Do. Então, não se preocupe se não fazer sentido agora, mas ao longo dos nossos modos, das nossas aulas, isso vai fazendo sentido, você vai compreendendo melhor o que é. Então, é um método de modelar o quê? Corpo, mente, espírito. Nós trabalhamos o desenvolvimento. A busca é por evolução, quer dizer, com a prática, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas íntegras, pessoas conectadas, porque nós não vivemos só. Nós estamos aqui, nós vivemos em sociedade, nós vivemos com o outro, nós vivemos com o universo, o nosso planeta, o sistema, é tudo conectado. O Aikido é um caminho que pode proporcionar uma melhor conexão com todos esses elementos. Como eu falei, o princípio é circular. O princípio é uma recanalização da energia do outro. Vocês podem ver que não há uma quebra de uma técnica. A técnica ela é continuada. Então, a partir de uma abordagem, a partir de um ataque, o Aikidoka, o praticante, ele vai saber conduzir essa projeção dessa energia do outro para que ela seja transformada. Então, o Aikido é um processo de tradução energética, redirecionando, recompondo aquela realidade. Esse é o nosso grande fundador, O-Sensei, como nós chamamos, ou O-Sensei, Morihei Ueshiba. Ele nasceu no ano de 1883, no dia 14 de dezembro, e veio aí a partir do nosso plano em 1969, no dia 26 de abril. Foi uma arte genuinamente desenvolvida entre a década de 30 e a década de 60. O seu auge foi na década de 60. Então, foram aí quase 30 anos. Nós podemos considerar o Aikido uma arte nova, é uma arte marcial nova, mas ela é um desenvolvimento, uma evolução de junção de várias outras artes marciais muito mais antigas. Mas o Aikido, dentro de um princípio, dentro de uma filosofia, é relativamente novo. Nós estamos falando aí pouco mais de um século. Isso para a arte marcial é considerado uma arte marcial nova. Mas está aí a figura de O-Sensei. Ele nós chamamos de Doshu. O que é o Doshu? Doshu é o fundador, é o responsável, é aquele que dá as diretrizes da organização. Ele é feito de forma hereditária, então é passado de pai para filho. Isso fica dentro da própria família Ueshiba. Então, o primeiro Doshu foi Morihei Ueshiba. O segundo, vocês estão vendo aí a imagem dele, é o Kishomaru. Kishomaru é o filho que herdou as atribuições e responsabilidades do Honbu Dojo, da associação Aikikai. O terceiro, ele faleceu também. E aí, atualmente, nós estamos no terceiro Doshu,
que é o do Moriteru Ueshiba, aquele que está abaixo na foto central. Atualmente, ele é o Doshu, mas a gente sabe que existe já uma preparação de sucessão, aonde que quem assumirá vai ser o Matsutero, que é o filho do Moriteru. Vocês estão vendo aí à direita da tela. Então, até então, nós estamos hoje no terceiro Doshu, no terceiro responsável pelo nosso grupo. Aqui é uma foto, uma demonstração do Aikikai Hongo Dojo, que fica em Tóquio. Nós consideramos, é considerado o berço do Aikido. Então, é a academia central. Todos os dojos de Aikido no mundo se submetem à supervisão, à coordenação do Hongo Dojo. Do outro, da foto aí, vocês estão vendo um treino coletivo, onde consegue receber vários aikidokas ao mesmo tempo. Lá são 3 grandes, enormes tatames, são 5 andares de sede em Tóquio. Então, esse aí vamos dizer assim, é a sede física, porque o Aikido ele é muito mais abstrato, ele está em toda parte, mas fisicamente a coordenação fica em Tóquio. Não tem como falar de Aikido sem falar de Jigoro Kano, porque Jigoro Kano é o fundador do Judô, que é uma outra grande arte marcial. Ele tem uma contribuição sensacional para o Budô. O Budô são todas as artes marciais de origem japonesa. Então, o Jigoro Kano, ele realmente foi um expoente, porque numa época onde queria-se acabar com as artes marciais, por causa do controle estatal, ele foi um resistente, porque ele fez de formas a transformar a arte numa competição, num esporte. E ele era um dos poucos mestres com uma qualidade impressionante, inegável. Então, ele tem uma contribuição sensacional, porque foi a partir do movimento dele, da organização dele, as artes marciais não morreram, se perpetuaram, evoluíram. Houve uma construção. Ele também foi um grande admirador de Morihei Ueshiba, fundador do Aikido. Ele direcionou alunos para que treinasse com o Sensei, para que também entendesse sobre o Aikido. Então, não tem como falar de Aikido sem fazer a devida reverência para as grandes referências. E Jigoro Kano, graças a Deus, esteve presente e auxiliou e teve aí um papel fundamental na história das artes marciais. Quais são as artes marciais que influenciaram o Aikido? Gente, foram essas e mais algumas, viu? Desde o Kenjutsu, Jojutsu, que aí envolve muito armas, bastão, Yagyu, o Shinyo, o Kiro, o Shinkage, todos esses, mas a principal talvez influência foi do Daitoryu Aikijujutsu, que o seu fundador, Sokaku Takeda. Sokaku Takeda também, nós depois, em outro momento, nós vamos falar da vida, da passagem de O-Sensei Morihei Ueshiba, nós vamos mencionar o papel fundamental, principalmente com a esgrima, principalmente com a arte das espadas. Ele influenciou diretamente a fundação do Aikido. Quer dizer, o aprendizado de Morihei Ueshiba na criação do Aikido. Tem um termo que é muito interessante em japonês, que a gente gosta de abordar, que é o sumikiri. O que é o sumikiri? Sumikiri, se pegarmos aí a tradução ao pé da letra, significa quietude dentro do movimento. Vocês estão vendo aí a figura de um peão. Peão, não sei se vocês já brincaram de peão, ele é uma brincadeira antiga,
aonde há rotação no próprio eixo. Você olhando essa imagem, a impressão que dá é que o peão está parado, mas o peão está em movimento. Isso, então, é um pouco dos preceitos que são compartilhados pelo Aikido. É o esforço mínimo. A impressão que dá é que a pessoa está parada, mas ela está fluida, ela está em movimento, porque a verdadeira energia não para. A energia, ela está em constante movimento e transformação. E tem um episódio muito bacana que aconteceu na história do Aikido, em 1924, que foi a visita a uma expedição para a Mongólia, que o nosso grande Morihei Ueshiba, ele acompanhou Onizaburo Deguchi, que é o fundador, que é o criador da Omoto, que é uma religião de origem japonesa, com influências do shintoísmo. E tem na passagem, na viagem, a sua carruagem, a carruagem de Deguchi, ele é abordado por assaltantes, por pessoas que queriam fazer alguma coisa, queriam fazer o mal. E Morihei Ueshiba, ele simplesmente resolveu a situação, ele resolveu o ataque. E na fala de Onizaburo Deguchi, ele fala que quando ele percebeu, a coisa já estava resolvida, porque Morihei Ueshiba foi tão rápido, tão ágil, e sem nenhum excesso, sem nenhum extrapolamento de força e movimento, que ele ficou impressionado com a arte do caro amigo, do que estava presente, que até então estava aí como o responsável pela escolta dessa carruagem. Então, isso é muito interessante, é a ideia do Sumikiri. Quer dizer, nós praticarmos o Aikido de tais formas que as pessoas mal percebam a movimentação, mas ela está ali, ela está presente e ela é extremamente eficaz. Tem um outro princípio também, que é o Seika Tanden. O que é o Seika Tanden? É um ponto específico, 5 centímetros aproximadamente abaixo do umbigo, que é o nosso centro. Ele é um ponto energético que é fundamental para nós trabalharmos em nosso corpo. Nós trabalhamos isso jogando energia em cima de energia. O Kokyu-Ro, que é a respiração, ela é fundamental para acionar esse ponto energético. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, assistiram um filme. Antigamente isso acontecia muito. Um filme de artes marciais. Meu pai até brincava. Eu gostava muito desses filmes. E ele falava assim, meu Deus, mas esse povo gosta de gritar. Porque todo golpe eles gritam. E depois que eu comecei a fazer as artes marciais, eu comecei a entender o grito, ele nada mais é do que uma explosão. E quando você faz isso, você não percebe, mas você estimula esse ponto, que é o Seika Tanden. Então, por exemplo, na hora de dar um golpe, se você faz esse grito, se você faz a projeção adequada da respiração, naturalmente, o seu golpe ele é mais poderoso, ele é mais potente, é outra energia. A energia é muito mais focada, mais direcionada. Nós até brincamos, nós estamos aí compartilhando uma foto de uma grávida, porque nós falamos o seguinte, que a mulher grávida é o ser perfeito. Por quê? Porque ela está em completa harmonia com o Seika Tanden. Existe ali uma vida justamente do ponto do Seika Tanden. Então, isso é uma analogia, mas é só para ilustrar o que nós buscamos trabalhar com o nosso posicionamento corporal, com a projeção de energia no Aikido. Esse é o local da prática do Aikido, é o nosso templo, é o dojo,
Dojo nada mais é do que, se você pegar aí o significado, é o caminho do nada. Não se preocupem, porque nós vamos ter uma aula que vai falar só sobre o dojo, o significado, as características, qual que é a referência que nós temos, se existe um lugar para desenvolver a nossa técnica, o Aikido, esse lugar se chama dojo. Os trajes. Quais são os trajes que nós utilizamos? Vocês estão vendo aí, eu estou com ele, é o dogi, popularmente é chamado de kimono. É porque kimono é um termo mais utilizado para trajes de gala. Então é o dogi branco, sem nenhum tipo de anúncio, nada de cor, ele é totalmente branco. A parte de baixo é o hakama. O que é o hakama? É a saia calça do samurai. Então, é um traje utilizado, que era utilizado pelo samurai. Você só usa quando você chega a Shodan, ou seja, quando você vira faixa preta, a partir do momento que você recebe a certificação do Hombu Dojo, diretamente do Japão, quando você tem essa autorização, aí sim você pode usar. Principalmente no caso de homem. Mulheres, existem grupos que, a partir de uma determinada graduação, já autoriza-se. A partir do terceiro kyu, se eu não me engano, isso já é possível. O nosso grupo não. O nosso grupo, realmente, tanto homem quanto mulher, só utiliza, só veste o hakama quando chega na condição de Shodan, que é o faixa preta. Essa saia calça também ela é emblemática. Existem aí várias informações, como as 7 pregas, que são as 7 virtudes do samurai. Além do mais, também, no Japão antigo, era o local, a forma para se esconder armas, porque existem várias passagens históricas de proibição de utilização de armas. Então, os samurais, os guerreiros, utilizavam escondido, porque o hakama ele é mais largo, então era possível fazer isso. E, claro, tudo também virava arma. Então, isso é importante a gente falar que as artes marciais têm essa atenção para os itens bélicos. Essas são as armas, nós não vamos chamar de armas, mas objetos de treino. Você tem o principal, que é o jo, que é um bastão. Ele é similar a um cabo de vassoura, vamos falar assim, de forma mais popular. Ele é muito utilizado nas técnicas de Aikido. Tem outras artes marciais, por exemplo, que eu pratico, que é o Shintomuzo Ryojo, que é espada de madeira versus bastão. E a espada de madeira chama-se boken. Então, boken é como se fosse a katana. A katana é de aço, a katana ela tem a lâmina. Então, o boken ele é de madeira. Então, para a prática do Aikido, ela é eficaz e é extremamente segura. E o tanto é a faca. Tem horas que você tem uma técnica contra uma faca e você aprende no Aikido a como desarmar, a como lidar com o ataque com armas, no caso, a faca. Lembrando que Aikido não é competição, diferentemente do judô. O judô você tem aí até Olimpíadas, você tem modalidades do judô nas Olimpíadas, você tem aí encontros internacionais, mas de competição. No caso do Aikido, não. No caso do Aikido, é proibido ter competição. Você não tem competição porque você não tem ganhador no Aikido. Você não vence. Nós chamamos de parceiro, não é oponente, é parceiro. Parceiro é aquela pessoa que você vai praticar o Aikido que vai auxiliar no desenvolvimento da arte. Então, nós chamamos de uki. Uki é aquela pessoa que vai fazer como se estivesse te atacando. E o tori é quem vai aplicar a técnica do Aikido. Então, não existe, no caso do Aikido, ataque. Nós fazemos ataques porque o outro precisa treinar a defesa. Mas o treino, principalmente, é do tori. Por isso que vai alternando. Cada hora um é uki, cada hora um é tori. Cada hora um ataca, cada hora um defende.
O Aikido é uma arte marcial também que preza muito pela etiqueta, pelo respeito. Se é arte da paz, obviamente, ele contempla essa polidez. E tudo que nós fazemos dentro de um dojo nós pedimos por favor, nós agradecemos pela possibilidade de exercitar, pela possibilidade de praticar. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo onegai shimasu, é um pedido, por favor, você pode treinar. Acontece normalmente no início de uma técnica. E, ao final, também nos cumprimentamos. É mais ou menos assim, olha, muito obrigado por você ter me permitido aprender. De forma polida, domo arigato gozaimashita. No caso, muitos falam só arigato gozaimashita. Vai depender muito de como você vai lidar. É o agradecimento formal. Então, normalmente você faz após o término da técnica. Isso aqui também a gente gosta de demonstrar, a etiqueta no dojo. Vamos ter essa aula para falar, mas normalmente há a reverência. A reverência, ela é ou parcial ou completa. Mas o fato de você descer o seu tronco, você está exercitando a humildade, que não quer dizer desleixo. Então, você não pode demonstrar que você está cansado. Não, você tem um equilíbrio total, você vai, faz a reverência. E a mesma coisa, ao entrar e ao sair, por exemplo, de um tatame, você tem que fazer, aí você faz de joelhos. Quer dizer, no início do seu treino, você faz a reverência, quando você termina, você também faz a reverência. Sempre voltado para a imagem, a fotografia que todo dojo possui. A fotografia do fundador de O-Sensei Morihei Ueshiba. Então, para a gente terminar a nossa aula, eu quero compartilhar as diretrizes que foram propostas pelo fundador. Na verdade, o fundador ele era até um pouco contra isso, porque ele preservava a liberdade. Ele achava que as regras poderiam engessar. Mas, como a prática foi crescendo, até em sugestão dos seus alunos, foram aí criadas algumas diretrizes, algumas referências, para que também não se perdesse muito com tanto aumento da prática do Aikido por diversos dojos. Então, primeiro, as técnicas de Aikido podem matar instantaneamente. Por isso, é fundamental seguir as instruções do professor e não se envolver em disputa para medir forças. É um trabalho de ego. O Aikido, pelas suas técnicas, se a pessoa não tivesse cabeça, realmente a eficácia é muito grande. Então, poderia danificar, poderia prejudicar completamente o outro na prática, porque é perigoso. Ele é eficaz. Há muito tempo, não sei hoje em dia, mas há muito tempo, a polícia japonesa toda era treinada pelo Aikido. Então, nós estamos falando de uma arte marcial que também nós vamos sempre pregar paz, a prática, mas ela, em outras situações, ela pode se tornar mortal. Por isso que no treino tem que respeitar, tem que ouvir, tem que ter a referência do mestre, do professor. Você tem que preservar o seu parceiro de treino, você tem que se preservar, você tem que ter a capacidade de, depois de um treino de Aikido, ir trabalhar e ter uma reunião com o cliente. Já pensou? Você está lá, tem uma reunião com o cliente cheio de hematomas. Não, o Aikido não tem isso. Não pode, uma arte marcial não pode ter isso. Você tem que ter tranquilidade, você tem que permitir ir e vir com integridade. Eu brinco, tem gente que fala assim, porque por falta de conhecimento, fica sabendo que nós fazemos artes marciais, uma arte, e fala assim, meu Deus, mas é perigoso, você não tem medo, você nunca machucou? Aí eu devolvo a pergunta e falo, olha, qual é o esporte que você pratica? Ah, eu pratico futebol. Aí eu brinco. Brincadeira, viu, gente? Eu brinco. Falo, esse sim é um esporte violento. Eu tenho alguns amigos, e não são poucos,
que tem um machucado, tem um problema de joelho, tem que operar o pé. Aí eu pergunto, por que você tem que operar? Ah, não, eu machuquei jogando futebol. E quando eu devolvo e falo que desses 11 anos de prática do Aikido, eu nunca machuquei nem uma unha, as pessoas não acreditam. Então isso aí é só uma referência das artes marciais, e, gente, deixe muito claro, nada contra o futebol, viu? Mas é só mesmo para desmistificar as artes marciais e principalmente o Aikido. Você pode praticar com segurança, mas vai ser sempre exigido responsabilidade em suas atitudes. O Aikido é uma arte na qual se usa um para atingir muitos. Treine para conseguir sentir ataques vindo das 4 ou 8 direções. O Aikido é uma das poucas artes marciais que pensa no coletivo, no sentido que você pode receber uma abordagem em mais de um lado. Você pode ter várias pessoas querendo te atacar um grupo, e aí, como é que você faz? O Aikido não vai te ensinar a sair batendo nos 5, nos 8 que forem te agredir, mas ele vai ensinar a como sair. Primeiro, tentar pelo diálogo. Não conseguiu pelo diálogo, você pelo menos se preservar, escapar com vida, ileso. O Aikido, ele pode fazer isso, ele pode te ajudar nessa caminhada. Talvez a diretriz principal: treine sempre de maneira jovial e alegre. O Aikido é o lugar da alegria. Você não pode treinar tenso, preocupado, não. Tem horas que até o nosso sensei fala, não, brinque, mas é a brincadeira com responsabilidade. Deixe a leveza tomar conta da sua prática no Aikido. Mas para isso você precisa fazer o quê? Você precisa treinar. O instrutor pode transmitir uma pequena parte dos ensinamentos. Somente com treino incansável é possível obter experiência necessária para desvendar esses mistérios. O Aikido é uma arte que, por mais que o professor explique, você vai perceber, você vai sentir fazendo, observando. Aquele conhecimento, ele é absorvido não só pela mente, mas o seu corpo. O seu corpo passa a ser inteligente. Faz sentido falar isso? Que o corpo passa a ser inteligente com a prática, com a repetição? É um conhecimento tácito. Se é um conhecimento tácito, você só vai conseguir adquirir se você realmente praticar. Na prática diária, comece com os movimentos básicos para fortalecer o corpo, sem exceder seus limites. Vai no seu limite. Com o aquecimento correto, nem mesmo as pessoas mais velhas correm o risco de machucar. É interessante, tem grupos, gente. O meu, por exemplo, eu tenho vários colegas com 50, 60, 70 anos de idade. Que tipo de prática, que tipo de arte marcial que permite isso? O Aikido permite. Sinta o prazer com os treinos e se esforce para compreender o seu verdadeiro propósito. Diretriz 6. O propósito do treinamento do Aikido é modelar o corpo e a mente. E ajuda, obviamente, a formar o seu caráter pessoal. As técnicas são transmitidas do professor para o aluno de forma individual e não devem ser ensinadas a qualquer pessoa ou utilizadas com a intenção de prejudicar. É interessante porque a sensação que dá é que o Aikido, a própria arte, já seleciona os seus participantes. Primeiro, porque não é de um dia para o outro. Quem busca, quem quer resultado rápido, não fica no Aikido. Só fica no Aikido quem compreende que isso é uma construção diária e para o resto da vida. Então, não é uma coisa rápida, ela é lenta, porque a sedimentação do conhecimento de uma arte marcial é lento, não é de uma hora para outra. Por isso que você, com 10, 15 anos de prática da arte marcial, você é um bebê ainda, vamos dizer assim. Você ainda está engatinhando. Começa a fazer sentido lá para os 20, 30 anos de prática. E olhe lá, e você aprende ainda continuamente. Você não para de continuar. Então, é interessante. O Aikido já faz essa seleção natural. Então, só recapitulando, na ênfase, primeiro, treine sempre de maneira jovial e alegre e
pratique, busque o Shizentai, que é o estado de espírito perfeitamente natural, descontraído, sem força. Você não pode usar força no Aikido. Se você usar a força no Aikido, está errado. Você está fazendo alguma coisa errada. Você não pode. E você vai envelhecer. E quando você chegar num determinado momento, sua força vai acabar. E aí? Você vai parar com o Aikido? Não, aí que vai começar o seu verdadeiro Aikido. Porque você vai utilizá-lo na sua vida. E você vai entender que você não precisa de força. Então, você quer praticar uma arte marcial? Pratique o Aikido. Eu espero que essa aula ela tenha aí contribuído para as suas construções. Eu espero que isso ajude a você melhorar o seu estado de espírito, a sua energia, a sua relação com o outro, a sua relação com o universo, porque, como eu falei, tudo está conectado. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.